Bem-vindos ao SOS OAB. Essa é a nossa segunda aula de Direito do Trabalho. Então, a gente começou estudando o Direito Individual do Trabalho, na parte introdutória. E hoje a gente vai estudar o último tópico da parte introdutória, que são os princípios de Direito do Trabalho. Bom, no estudo dos princípios, a gente começa com o que são os princípios. Os princípios são mandamentos jurídicos, né? São mandamentos jurídicos que refletem a cultura sociojurídica. Segundo a Carla Rumar, esses princípios eles têm três funções. A função informadora, que é aquela função que vai orientar, vai inspirar o legislador na hora de criar a norma jurídica. Tem a função normativa, que é a forma de preencher as lacunas do direito, né, quando não tiver uma norma específica. E a função interpretativa, que é a função que vai orientar o operador do direito. Bom, e quais são os princípios de direito do trabalho? A gente começa estudando o princípio protetor. O princípio protetor é aquele que determina que o trabalhador é hipossuficiente na relação de trabalho. Ou seja, ele está em posição menos vantajosa que o empregador e, portanto, a lei tenta ampará-lo, né? Ela dá uma preferência amparando mais o trabalhador. Esse princípio ele se desdobra em três regras ou subprincípios. A primeira delas é a norma mais favorável. Essa regra determina que, quando você tem duas ou mais normas aplicáveis ao caso, aplica-se ao trabalhador a norma que lhe for mais favorável. E qual é o critério para saber qual é a norma mais favorável? A gente utiliza, né, a teoria do conglobamento. Então, você vai analisar as normas por inteiro e vai verificar qual norma por inteiro é mais benéfica que a outra, tá? Não só alguns dispositivos de um ou dispositivos de outro, mas a norma por inteiro. Quais são as mitigações dessa regra? O artigo 620 da CLT e o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT. O artigo 620, ele diz o quê? Que quando você tiver... que o acordo coletivo de trabalho sempre prevalece sobre a convenção coletiva de trabalho. Então, se a convenção for mais benéfica ao trabalhador, não importa. Nesse caso, o que vai prevalecer é o acordo coletivo de trabalho. E o artigo 8º, parágrafo 3º, ele determina aquele princípio de intervenção mínima da justiça do trabalho na vontade coletiva. Então, a justiça do trabalho, né, quando analisar uma negociação coletiva, ela só vai analisar os elementos essenciais, né, os aspectos externos. Quais são os elementos de validade dessa negociação? Né, de acordo com o artigo 4º do Código Civil, que trata do plano da validade dos negócios jurídicos. Dentro do princípio protetor, a gente tem a regra do indúbio pro operário. O que diz essa regra? Quando você tiver duas ou mais interpretações possíveis de uma norma, vai prevalecer aquela que for mais favorável ao empregado. Só que aqui, a gente também tem algumas mitigações. A primeira é aquela que eu acabei de falar, né, do artigo 8º, parágrafo 3º, da intervenção mínima da justiça do trabalho na vontade coletiva. E a segunda mitigação é o parágrafo 1º do artigo 611-A da CLT, que ele diz que... Bom, o artigo 611-A traz um rol de situações em que... de situações que podem ser negociadas. E o parágrafo 1º, ele diz que nessas situações do rol do artigo 611-A, o negociado prevalece sobre o legislado, claro, respeitados os limites constitucionais. Quando, né, essa negociação dispuser sobre esses temas do rol. E a terceira regra do princípio protetor é a regra da condição mais benéfica. O que é essa regra? Ela consagra o direito adquirido do trabalhador, né? Então, o trabalhador tem algumas vantagens, tem ali
uma situação, né, em que ele já trabalha e que, em regra, essas vantagens não podem ser retiradas nem reduzidas. Porque senão, essa alteração, né, ou essa redução vai ter efeito de nulidade, segundo o artigo 468 da CLT. Então, a cláusula do contrato de trabalho que alterar as condições anteriormente pactuadas sem mútuo consentimento, né, do empregado e do empregador, ela é nula, tá? Mesmo com mútuo consentimento, se ela trouxer prejuízo direto ou indiretamente ao trabalhador, ela também é nula, tá? Salvo se tiver autorização da lei. Quais são as mitigações para essa regra? O artigo 444 da CLT, ele traz a figura do empregado hipersuficiente. É aquele empregado que tem diploma de curso superior e ele ganha 2 vezes ou mais o teto do regime geral de previdência. O parágrafo único desse artigo, ele determina que esse empregado ele tem maior liberdade para negociar suas condições de trabalho com o empregador. Mas é claro, né? Sempre deve se considerar quais são as coisas que esse empregado pode negociar. São aquelas situações reguladas pelo artigo 611-A. Não é qualquer coisa, né? Os direitos indisponíveis, não. Muito bem. E a gente tem aqui a súmula 51, item 1 dos TST, que ela diz que se sobrevier um regulamento de empresa, né? A empresa tem um regulamento, aí ela altera, mexe nesse regulamento, ou cria um novo, enfim. Se o novo regulamento da empresa alterar, reduzir, né, extinguir os direitos adquiridos pelo trabalhador, esse regulamento, essas alterações só vão valer para os novos empregados, né, os novos contratados. E o item 2 dessa súmula diz que se uma empresa tiver 2 regulamentos e o empregado optar por um deles, ele está renunciando ao sistema do outro regulamento. Muito bem. Então, esse foi o princípio protetor. Agora, a gente entra no princípio da irrenunciabilidade. Esse princípio, o que é esse princípio, né? É o princípio que protege o trabalhador quanto às renúncias, né? Ele diz que o trabalhador, em regra, não pode renunciar aos seus direitos. Para a gente analisar a irrenunciabilidade, a gente tem 2 critérios. A gente tem, primeiro, o critério da origem do direito. Bom, se o direito... Essa classificação aqui é segundo Hermes Cremacon, tá? Se esse direito tem previsão legal, em regra, ele vai ser indisponível e, portanto, irrenunciável. Agora, se for algo negociado ali em trato consensual, ele pode ser renunciado. Só que a gente tem que considerar que, por exemplo, a gente tem que considerar a regra do artigo 468 da CLT, né? Que mesmo com mútuo consentimento, essa negociação não pode trazer prejuízo direta ou indiretamente ao trabalhador. E o artigo 507 da CLT, ele determina que nos contratos cuja remuneração seja superior a 2 vezes o teto do regime geral de previdência, pode ser pactuada ali uma cláusula compromissória de arbitragem, desde que essa cláusula venha por iniciativa do empregado ou que ele concorde expressamente com ela. A gente tem também o critério temporal. O que diz o critério temporal? Né? O critério temporal, a gente vai considerar momentos, né, do contrato de trabalho. O momento da celebração, tá? Segundo Hermes Cremacon, nesse momento o trabalhador não pode renunciar a nenhum direito. E no momento da vigência, durante a vigência do contrato, aí ele pode somente se tiver previsão legal para essa renúncia. E no momento de cessação, aí depende, né? Parte da doutrina vai dizer que se o direito corresponder a serviços já prestados, ele não pode renunciar. Por exemplo, férias vencidas, 13º salário, verbas rescisórias. Mas, se essa renúncia for a direitos futuros, como férias proporcionais,
desde que expressamente que não prejudique esse trabalhador, ele pode renunciar. Bom, aqui eu coloquei também a arbitragem, né, para a gente entender melhor como funciona a arbitragem no direito do trabalho. A arbitragem, ela pode ter por objeto os conflitos individuais entre empregador e empregado ou conflitos coletivos, que envolver aí empresas, sindicatos. Né, esses conflitos, eles não podem versar sobre direitos indisponíveis, tá? Somente aqueles previstos no rol do artigo 611-A. Como que é instituída a arbitragem? Por convenção de arbitragem, quando ela for constituída depois que você já tem o contrato de trabalho. É um momento posterior, é um contrato à parte. A natureza da convenção de arbitragem é de um contrato à parte. E qual vai ser o objeto dessa convenção de arbitragem? São conflitos que já surgiram, tá? São conflitos específicos. E a cláusula arbitral, ela é inserida no momento ali da celebração do contrato. Ela tem natureza de cláusula do contrato de trabalho. E qual que é o objeto? São todos os conflitos que possam surgir futuramente. Então, esse foi o estudo dos princípios protetor e princípio da irrenunciabilidade. Na próxima aula, a gente estuda princípio da continuidade de emprego e princípio da razoabilidade.